irmãos? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Espero que o Senhor esteja preservando a saúde de vocês nesse tempo de frio, né? Em que muitas pessoas acabam ficando enfermas. Se você tiver algum motivo de oração, procure-nos para que nós possamos orar pela sua vida, para que nós possamos orar uns pelos outros, sempre na dependência do Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Nesta semana eu tive a alegria de visitar o nosso irmão Antônio, que passou uns perrengues aí, mas nós estamos muito felizes de vê-lo aqui novamente. Estive ali conversando com o irmão Antônio, com a irmã Maria, sempre um privilégio, sempre uma alegria. Deus continue abençoando a sua recuperação, irmão. Louvado seja Deus por tudo, louvado seja Deus pelo sol, pela chuva, pelo frio e por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado em sua graça. Irmãos, na semana passada nós demos início à série com o título Deus Conosco, que é a exposição do Evangelho de Jesus segundo o testemunho do evangelista Mateus. Segundo o evangelista Mateus, nós então falamos a respeito do Messias prometido por Deus ao povo de Israel, aguardado pelo povo por causa da promessa que veio através dos profetas. Então nós estamos agora no primeiro livro do Novo Testamento. Nós, na semana passada, tivemos o sermão, o novo Gênesis, porque nós aprendemos que Jesus é um novo Adão, que veio, através da sua vida e do seu reino, trazer e estabelecer um novo começo, estabelecer um novo nascimento, uma nova criação, uma nova humanidade. Louvado seja Deus por isso. Nós vimos que Mateus tinha o propósito de apresentar Jesus como o Messias prometido, como o Cristo, como o ungido de Deus, como o grande rei que foi prometido pelos profetas. E assim, irmãos, nós vimos também que o evangelista Mateus, ele começa o seu livro com uma genealogia, um documento que comprova que Jesus é descendente de Davi e descendente de Abraão. Ou seja, nós vimos também que Mateus não está inventando uma história. Ele começa o livro com um documento, ele não começa dizendo era uma vez, como se ele fosse contar alguma coisa sem significado, é um fato. Mateus, ele traça, como nós vimos também, a linhagem real e legal de Jesus por meio do seu pai adotivo, José, comprovando que Jesus é um herdeiro legítimo do trono de Davi. E Lucas, por sua vez, ele registra a linhagem biológica de Jesus na sua genealogia, através de sua mãe, Maria. Essas foram algumas coisas que nós vimos. O que mais? O registro de Mateus traz os nomes dos descendentes desde Abraão até Jesus. O registro de Lucas traz os nomes dos ascendentes desde Jesus até Adão. Então, ligando Jesus a toda a humanidade. Irmãos, no sermão de hoje, nós passaremos pelos acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus Cristo, sendo Ele tanto homem quanto Deus e o Salvador do seu povo, que é chamado Emanuel, que significa... Qual é o significado da palavra Emanuel? Então hoje nós falaremos a respeito do Emanuel e da importância que o papel do Emanuel tem na vida e na jornada dos cristãos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Mateus capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 18 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela,
secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. O quê? A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos aqui, como povo teu, comprado pelo seu precioso sangue, igreja reunida para a adoração do nome do Senhor, e para crescermos como discípulos ao ouvirmos a tua palavra e nos submetermos a ela. A minha oração é para que o Senhor nos capacite a nos submetermos à tua palavra através do teu Espírito. Nós sabemos que esse poder pertence ao Senhor, e por isso nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração não tenha resistência, mas que nós estejamos prontos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, a crermos em tudo aquilo que a tua palavra diz. Senhor, fala conosco. Nós sabemos que o Senhor não tem obrigação nenhuma de falar conosco, mas nós te pedimos que por sua misericórdia, por seu amor e por sua graça, o Senhor nos visite através desse texto, o Senhor fale conosco, o Senhor abra os nossos ouvidos, olhos, mente e coração, para que nós possamos compreender, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos voltar para o Senhor mais uma vez, como o Senhor tem promovido em nossos corações todos os dias. Uma volta, que hoje seja mais um dia de retorno, mais um dia de conserto, mais um dia de nós nos deleitarmos na tua palavra e voltarmos aos caminhos retos do Senhor. Pai, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos seus caminhos planos e eternos, para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem narra o que nós chamamos de nascimento virginal e sobrenatural de Jesus. Nesse tempo, José e Maria estavam prometidos um ao outro para o casamento. E esse relacionamento é parecido com o tipo de relacionamento que se tem hoje, que nós chamamos de noivado. A palavra desposada, que aparece em algumas traduções da Bíblia, ela significa que José era quase que o esposo de Maria, e que, embora eles não vivessem juntos e não tivessem relações sexuais, eles já tinham um compromisso firme. E só para os irmãos terem uma ideia, nesse tipo de compromisso, o noivo já era chamado de esposo e a noiva já era chamada de esposa. Só para vocês terem uma ideia desse compromisso, o valor dele, caso o noivo morresse nesse intervalo, a noiva recebia legalmente o status de viúva. E ela já tinha até o direito de receber a herança. Caso o noivo desistisse do casamento nessa fase, como já havia um vínculo jurídico aqui, ele deveria entregar à noiva uma carta de divórcio. E se houvesse algum tipo de traição, mesmo nesse período de noivado, isso já era definido naquela cultura e naquele sistema como adultério. Então, muito diferente do mundo atual, nós vemos que os noivos eram comprometidos, que eles não moravam juntos, que eles não tinham relações sexuais e que havia uma certa decência cultural com a qual os noivos tratavam esse relacionamento, esse compromisso que eles tinham um com o outro. E sendo esse, irmãos, o estado exato de José e Maria nesse texto, aconteceu que Maria encontrou-se na condição de uma gravidez sobrenatural, pois ela jamais
havia se deitado com qualquer homem que fosse. E o texto bíblico vai nos dizer que ela achou-se grávida do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, versículo 18. E aí, irmãos, como nós sabemos, quando uma pessoa engravida, ao longo do tempo isso não tem como esconder, a barriga vai crescendo, e de fato aconteceu com Maria, até que José percebeu que Maria estava grávida. E pelo menos num primeiro momento, certamente José pensou que Maria havia cometido adultério. E por quê? Justamente porque eles não tinham relações sexuais. E parece que nessa época os judeus já não praticavam mais o apedrejamento dos adúlteros, a não ser em casos raros com autorização de Roma. Ainda assim, irmãos, os adúlteros certamente sofriam algum tipo de exposição diante do povo. Porém, é interessante aqui que, ao invés de acusá-la publicamente de infidelidade e fazer a exposição de Maria como um grande ato de humilhação, José, que o texto descreve como um homem justo, ele preferiu ficar calado, ele preferiu ficar quieto, ele preferiu fazer as suas malas e ir embora secretamente. Mas antes que José fizesse as malas e fosse embora secretamente, para não expor Maria à desgraça pública, José foi visitado por um anjo através de um sonho. E aí o anjo chega e, calma, José, não é isso que você está pensando. Versículos 20 e 21, olha só. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, irmãos, o anjo ofereceu motivos para que José permanecesse com Maria. Em primeiro lugar, a gravidez de Maria não era proveniente de um caso de infidelidade, mas a gravidez de Maria era uma ação do Espírito Santo. A origem desse bebê era uma origem divina, segundo o texto. Em segundo lugar, o filho que estava na barriga de Maria seria chamado Jesus, que significa, quem sabe o significado do nome de Jesus? Deus salva. Esse é o nome do significado. Então, nós não estamos falando somente de um bebê que tem uma origem divina, mas ele também tem um nome divino. Deus salva. Esse é o significado do nome de Jesus. E, em terceiro lugar, o nome do menino deveria ser Jesus justamente por causa da sua missão. Qual que era a sua missão? Salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui você vê que o texto ele é muito claro, ele tá definindo por quem a expiação é feita, o seu povo, e do que ele vem nos salvar? Dos nossos pecados. É o que está escrito aqui no texto de forma muito clara. Então nós temos, portanto, uma origem divina nesse bebê, um nome divino e uma missão divina de salvação do seu povo. E aí então, irmãos, após esse esclarecimento angelical, se a gente pode dizer dessa forma, quando ele despertou do sono, José obedeceu, ele atendeu ao que o anjo lhe ordenou e ele recebeu Maria como esposa. E quando Jesus nasceu, é importante dizer que nesse tempo eles continuaram não tendo relações, tá? O texto diz isso. Quando Jesus nasceu, ele recebeu de fato o nome de Jesus. Uma coisa importante a dizer, irmãos, pelo menos até o nascimento de Jesus, Maria realmente era virgem. Daí vem a expressão nascimento virginal, o nascimento a partir de uma virgem. Só que depois do casamento, nós perceberemos na Bíblia que José e Maria tiveram filhos, que são meios irmãos de Jesus. São eles Tiago, José, Simão, Judas, e o texto ainda diz, e suas irmãs. Então, assim,
aquela crença católica da virgindade perpétua de Maria, ela não é bíblica. E, além disso, por mais que Maria tenha sido uma mulher importante, ela era uma pecadora como eu e você, como nós somos. Ela não era de forma alguma divina. E por isso ela também não devia e não deve, ainda nos dias de hoje, ser adorada. Para você ter uma ideia, no conhecido Cântico de Maria, ele diz, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus o quê? Ela está chamando o menino do ventre dela de Salvador. E quem é que precisa de um Salvador? São pecadores. Irmãos, Maria, no cântico, ela confessa a sua condição pecaminosa e confessa também a necessidade que ela mesma tinha de salvação espiritual. E isso mostra que é um erro grotesco. Qualquer que considere Maria maior do que uma mulher bem-aventurada, escolhida por Deus para trazer através do seu ventre e da sua concepção o Salvador ao mundo. Maria não é divina. Maria não deve ser adorada. E Maria é, sim, como todos nós, uma pecadora, que precisava, tanto quanto nós, da graça e do amor de Deus, para que fosse salva dos seus pecados. Irmãos, depois de registrar, então, o anúncio do anjo, o evangelista Mateus acrescenta uma informação importante, versículos 22 e 23. Olha o que ele diz. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia é uma profecia de 700 anos antes, que foi feita por intermédio do profeta Isaías. Ela está registrada em Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele disse que a virgem engravidaria e daria à luz um filho, e o nome, ele seria chamado Emanuel, cujo significado é Deus conosco. E agora, ao narrar o nascimento de Jesus, Mateus disse que isso aconteceu. Essa narrativa que ele acabou de nos trazer aqui, aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías. Ou seja, Jesus é o Emanuel. Jesus é Deus conosco. Irmãos, esse texto afirma de forma muito clara a dupla natureza de Jesus, tanto divina quanto humana. Veja, o versículo 18 diz, Maria achou-se grávida. Então, quem engravida é um ser humano. Então, aqui é a humanidade de Jesus. Mas no mesmo versículo diz, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. A gravidez vem pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. O versículo 20, o anjo diz, o que nela foi gerado. Então, trata-se aqui de um óvulo humano, humanidade de Jesus. Mas o anjo diz, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, trata-se de uma semente não humana, mas uma semente divina. O anjo diz, ela dará à luz um filho, promessa de um nascimento humano, humanidade de Jesus. E aí ele diz, a quem chamarás Jesus? A promessa de um filho divino, que significa Deus salva. Então, humanidade, divindade de novo. E no versículo 23, a virgem engravidará e dará à luz um filho. Mais uma vez, descrição de um nascimento humano, humanidade de Jesus. A quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A atribuição de um nome divino ao bebê. Então, o texto, de forma muito clara, ele mostra que Jesus é tanto homem quanto Deus. Mas José, irmãos, não é pai biológico de Jesus. Ele é pai apenas no sentido legal. É importante dizer isso. E a verdade, irmãos, é que se Jesus tivesse nascido da semente de José,
ele seria um filho de Adão e, portanto, um pecador como eu e você. Por isso que a semente que foi depositada em Maria veio de Deus, uma semente santa. E aí, então, Jesus nasce em perfeita e completa santidade. É por isso que Jesus não vem da semente de José, senão ele seria um pecador. Mas porque ele vem da semente de Deus, do próprio Deus, providenciada pelo próprio Deus. E ele é santo. E mais do que isso, irmãos, segundo essa passagem, então, Jesus é o Deus homem, o homem divino, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E muitas vezes na história da igreja, isso foi debatido de forma que, se você negar ou a divindade ou a humanidade de Jesus, você estará inevitavelmente incorrendo numa heresia. Qualquer pessoa que diga que Jesus não foi homem, está dizendo uma heresia. E qualquer pessoa que diga que Jesus não é Deus, também está proferindo uma heresia. Irmãos, esse é o mistério da encarnação. Em Cristo Jesus, Deus veio até nós para nos salvar dos nossos pecados. Ele deixou a sua glória, ele se fez homem para resgatar o seu povo da ira vindoura. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Por acaso Deus morre? Deus é imortal. Por acaso um homem ressuscita? A dupla natureza de Jesus era necessária para a nossa salvação. Porque quando Jesus, sendo Deus, ele se faz homem, ele morre como homem e ele ressuscita como Deus. A origem desse bebê é divina, o Espírito. O nome desse bebê é divino, Jesus, Deus salva. E a missão desse bebê é divina, salvar o seu povo dos seus pecados. Irmãos, o que nós podemos aprender sobre o Emanuel? É possível que você aqui hoje tenha crescido num contexto de negligência e abandono. Talvez você seja uma pessoa que sofreu ausência paterna ou materna, ou de ambos, em toda a sua vida, ou talvez apenas em um período. Ou pode ser que os seus familiares tenham se afastado ao longo do tempo. Ou ainda pode ser que eles tenham falecido e deixado saudades. Irmãos, muitas vezes há pessoas que se tornam importantes e de repente elas vão embora. Talvez você tenha amigos que simplesmente deixaram de ser amigos, que talvez seguiram os seus caminhos e você perdeu o contato. Pessoas que você amou, pessoas que você estimava. É possível que você, ou melhor, é possível que alguém tenha prometido ficar, mas partiu. É possível que você tenha vivido a quebra de um relacionamento. E então houve uma separação, houve um afastamento. Quantas despedidas nós já vivemos nas nossas vidas? Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e já não estão mais aqui? Quantas delas nós já superamos? De quantas delas nós sentimos saudades? Quantas dessas pessoas nós pensamos a vida toda, mas elas não estão mais aqui? Meus irmãos, mas eu quero te trazer uma boa notícia através desse sermão. Que independentemente de quem tenha vindo ou ido embora da sua vida, a palavra do Senhor nos diz que Emanuel veio até nós.
Ele nos viu na nossa miséria. Ele nos viu em nossos pecados. Ele nos viu em nossa perdição, como ovelhas que não têm pastor. E Ele veio para resgatar-nos. Ele veio para buscar aquilo que estava perdido. Para quem estava no batismo, lembra que eu falei da postura do irmão do lado de fora, que ele está indignado porque o pai está fazendo uma festa? Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Porque quando nós nos desviamos, sabe o que Ele fez? Ele saiu de casa e foi atrás de nós. Ele deixou a sua glória. Ele veio até aqui. Ele se fez um de nós. Deus se fez homem. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Foi isso que Ele fez. Irmãos, a boa notícia para todo aquele que crê em Jesus é que Emanuel não vai embora. Seu pai pode ter ido embora, sua mãe pode ter ido embora, seu filho pode ter ido embora, sua filha pode ter ido embora, qualquer pessoa pode ter ido embora da sua vida, e talvez você sinta muito por isso, talvez você sofra muito por isso. Os seus entes queridos que você perdeu, que você sepultou na sua vida, talvez você sinta muito por isso. Mas a boa notícia do Evangelho é: Emanuel permanece. Emanuel não vai embora. Emanuel é Deus conosco. Emanuel é Deus todos os dias com cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Eu não sei por quem você possa ter sido abandonado ao longo da vida, mas Emanuel não abandona o seu povo. Louvado seja o Senhor. Ele não é apenas Deus conosco, mas Ele é Deus permanentemente conosco. E eu só gostaria, para nós encerrarmos esse sermão, de demonstrar algumas formas através das quais Deus se faz presente nas nossas vidas hoje. A primeira, Emanuel é Deus conosco para nos salvar, que é a forma que está nesse próprio texto, versículo 21, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio até aqui por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, para que nós fôssemos encontrados por Ele, pela graça de Deus, pelo amor do Senhor, pela compaixão e pelas infinitas misericórdias daquele que nos amou, sem qualquer motivo que diz respeito a nós. Ele nos amou porque Ele quis, voluntariamente. Louvado seja o Senhor por isso. Emanuel é Deus conosco, para nos salvar de forma totalmente gratuita, de forma totalmente imerecida. Nenhum de nós, irmãos, chegaremos até os céus pelos nossos méritos. Nós chegaremos aos céus carregados no colo da graça de Deus. É a graça de Deus que nos coloca nos ombros e nos leva até lá. Nós não temos o poder de fazer isso. Em segundo lugar, Emanuel é Deus conosco para nos santificar. Depois que nós somos aceitos, somos justificados, somos adotados como filhos, então Deus permanece presente nos santificando até o final da nossa vida. Ele não vai embora. Onde está a base bíblica? Filipenses 1,6. Paulo disse: eu estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, aqueles que Jesus começou a santificar, aqueles que o Espírito começou a santificar,
terão em suas vidas essa obra concluída naquele grande dia. O Espírito não vai fazer assim, ó, não, eu não quero mais santificar esse. Emanuel não vai embora, Emanuel permanece. Emanuel é Deus conosco não somente para nos salvar, para nos justificar, mas também para nos santificar e para nos fazer progredir até o dia final. Por isso nós devemos, por um lado, nos alegrarmos por isso, porque ele termina o que ele começa. Mas, por outro lado, serve um alerta para nós. Porque se nós não crescemos, se nós não nos tornamos cada vez mais maduros em Cristo Jesus, isso pode ser um indicativo claro de que nós ainda não nos convertemos. E a gente sempre precisa dar esse alerta. Por quê? Porque quem está perdido sabe que está perdido, está enfiado no pecado e sabe que precisa se arrepender. Mas o lugar que a gente considera mais seguro é o mais perigoso, que é a religiosidade, que é nós nos acostumarmos com hábitos de igreja e nós pensarmos que isso é a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, a salvação em Cristo Jesus nos torna mais maduros na fé. Se nós não estamos crescendo em maturidade, de duas uma, na melhor das hipóteses, nós ainda somos crianças em Cristo. Na pior, nós ainda não fomos alcançados pela graça. Nós ainda precisamos nos converter. Esse alerta é necessário para que aqueles que estão na região mais perigosa se arrependam e coloquem a sua confiança em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Emanuel é Deus conosco para nos salvar. Em segundo lugar, Emanuel é Deus conosco para nos santificar. Em terceiro lugar, Emanuel é Deus conosco para nos sustentar. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. A base bíblica é Hebreus 13:5, que diz: seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Você acredita que Deus não mente? Quem aqui acredita que Deus não mente? Quem aqui acredita que Deus é veraz, que as palavras dele são completamente verdadeiras? Nós vimos aqui na semana passada que Deus fez uma promessa a Abraão 2000 anos antes de Jesus nascer e cumpriu com o nascimento de Jesus. Nós vimos na semana passada que Deus fez uma promessa a Davi um tempão antes do nascimento de Jesus, 1000 anos antes. E veio a se cumprir com o nascimento de Jesus. Através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. A promessa de Gênesis 12. E através de Jesus, o reino eterno de Davi, que foi prometido também por meio do profeta Natã, é uma realidade. Irmãos, eu e você podemos esquecer daquilo que nós prometemos. Nós podemos esquecer das nossas palavras, mas Deus não esquece. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa. Porventura o Senhor falará e não cumprirá? Deus não é como nós, Deus não é como os nossos políticos de estimação, irmãos. Mateus, ele vem nos mostrar que esse Deus, ele é um Deus confiável, e ele é o Deus que nos sustenta, irmãos. Olha só, o Deus que diz a verdade, ele disse: eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Você pode estar trabalhando numa empresa há 40 anos, na mesma empresa. E se eles te mandarem embora, talvez você provavelmente vai ficar sem chão. É perfeitamente possível que isso aconteça. É perfeitamente possível que eu esteja aqui hoje e Deus me coloque em outro lugar amanhã. É perfeitamente possível que hajam separações nas nossas vidas. É perfeitamente possível que hajam distanciamentos. Mas uma coisa é fato. O Senhor disse: eu nunca te deixarei e eu jamais te desampararei.
E a pergunta aqui, talvez nesse ponto, seja: se Ele é o Emmanuel, o Deus conosco que nos sustenta, por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente, nós somos muitas vezes tão dominados pela ansiedade? Será que a gente realmente confia no Senhor como a gente deveria? É claro que não tem como a gente se livrar totalmente da ansiedade, até porque ela é um efeito do pecado no nosso coração. Mas, irmãos, o Espírito que habita em nós rompe com o domínio da ansiedade sobre nós. A ansiedade, a gente só vai estar livre dela quando, no dia final, nós chegarmos à glorificação. Até lá nós teremos que lutar contra ela. Mas nós não somos mais dominados por ela. Nós não podemos ser controlados por ela. Nas palavras de Jesus, não andem ansiosos. Gente, esse é um grande remédio para a ansiedade. A palavra de Deus nos dizendo: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Número 4. Emmanuel é Deus conosco para nos guardar. Salmo 125, 1 e 2 é a base, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. E olha só a continuação: como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Ué, mas ele não pode sair? Desde agora e para sempre. Você já viu um monte levantar e ir para outro lugar? Assim como o monte de Jerusalém não sai do lugar, está no mesmo lugar. O Senhor cerca o seu povo e Ele está presente desde agora e para sempre, diz essa palavra. Meu irmão, todos os dias, em todas as tribulações, em todas as situações, em todos os desafios, o Senhor está em volta do seu povo. E mesmo quando parece que Ele não está, e mesmo quando Ele parece estar em silêncio, e mesmo quando Ele parece ter esquecido de cada um de nós, como talvez os judeus pensaram que Ele tinha esquecido da promessa nos 400 anos de silêncio profético. Mas Deus está conosco, irmãos. Assim como Jerusalém está cercada de montes, a nossa vida está cercada pela bondade e pelo cuidado de Deus, para nos guardar todos os dias. Número 5. Emmanuel é Deus conosco para nos dar segurança. Eu estou falando de segurança espiritual, olha só. Efésios 1:13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 1 Coríntios 1:22. Foi ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Irmãos, aqueles que são habitados pelo Espírito, eles são eternamente habitados pelo Espírito. Eles não perdem o Espírito. O Espírito é um selo, o Espírito é um penhor, o Espírito é uma garantia de que nós pertencemos ao Senhor. É o carimbo de Deus falando: olha, esse aqui é meu, ninguém toca. E o fundamento permanece, como diz a palavra: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor não perderá nenhuma das suas ovelhas, nenhuma delas será arrancada das mãos dele. Então, Emmanuel é Deus conosco para nos dar essa segurança. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que eu estou certo de que o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Meu irmão, se a nossa salvação dependesse da gente, a gente teria motivo para ficar preocupado. Mas como a salvação vem, não por causa de nós, mas por causa do que Cristo fez, nós podemos confiar, nós podemos estar seguros, nós podemos andar seguros, com a certeza de que
Se nós acordarmos amanhã, o Senhor estará conosco. Mas se nós não acordarmos, nós estaremos com o Senhor. Qual que é o prejuízo aí? Vivendo, nós somos dele, morrendo, nós estamos com ele. Louvado seja o Senhor por isso. Número 6, Emanuel é Deus conosco para nos consolar. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Sabe aquela angústia que você pensa que Deus não está? Até porque Deus, vamos lá, humanamente falando, Ele é invisível aos nossos olhos. Meu irmão, mesmo quando parece que Deus não está, por causa das afirmações da palavra, nós podemos ter certeza de que Deus está presente, e não somente presente, Ele está bem presente. É Ele que nos ampara no dia da angústia. É Ele que enxuga as nossas lágrimas. É Ele que nos fortalece para mais um dia. É Ele que nos dá força para levantar da cama de novo, mesmo quando a gente não quer mais. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas o quê? A alegria vem pela manhã. Talvez o seu choro esteja durando até mais de uma noite, muito mais do que uma noite. Mas a palavra do Senhor diz que o sol vai chegar em algum momento e você será consolado. Emanuel é Deus conosco para nos consolar. Número 7, está acabando. Emanuel é Deus conosco para nos capacitar para a missão. Qual que é a missão? Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí o que ele diz? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, enquanto vocês estão em missão, enquanto vocês estão discipulando, enquanto vocês estão admoestando, enquanto vocês estão exortando, enquanto vocês estão consolando, enquanto vocês estão cuidando uns dos outros, enquanto vocês estão ensinando todas as coisas que eu vos ensinei, eu estou com vocês. Jesus também está presente na missão. Emanuel é Deus conosco na missão. Imagina o consolo disso para os discípulos no primeiro século, que enfrentariam a espada, que enfrentariam ameaças de morte. Por último, número 8. Emanuel é Deus conosco por toda a eternidade. 1 Tessalonicenses 4:7 diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, Deus não somente está presente. Eu disse que Ele não vai embora, né? Mesmo quando essa vida acabar, nós continuaremos desfrutando da presença dEle eternamente. Você entendeu o que Paulo estava querendo dizer quando ele disse que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está conosco todos os dias. E Ele haverá de estar conosco, sendo o Rei do novo céu e da nova terra, onde nós viveremos com Ele eternamente. Eu vou recapitular os 8 pontos para uma aplicação final e nós encerrarmos esse sermão. Olha só. Irmãos, vamos falar para a gente fixar.
Eu vou falar a frase e vocês repetem. E eu creio que esse será um bom exercício de fixação. Se vocês quiserem as bases bíblicas, eu envio para vocês. E nos momentos de luta, tentação, dificuldade, lembre desses versículos, porque são palavra de Deus e Deus não mente. Deus está conosco. Vamos lá. Repita. Emanuel é Deus conosco para nos salvar. Emanuel é Deus conosco para nos santificar. Emanuel é Deus conosco para nos sustentar. Emanuel é Deus conosco para nos guardar. Emanuel é Deus conosco para nos dar segurança. Emanuel é Deus conosco para nos consolar. Emanuel é Deus conosco para nos capacitar para a missão. Emanuel é Deus conosco por toda a eternidade. Irmão, para a gente fechar esse sermão aqui, é muito legal o que está escrito nesse texto. Por que não Deus comigo? Porque o Evangelho não é sobre uma vida individualista. O Evangelho é sobre uma comunidade. O Evangelho é sobre um povo. O Evangelho é sobre os escolhidos de Deus. Com todo respeito a cada um de nós individualmente. Mateus não diz assim, ó, o nome dele é Deus comigo, para uma vida individualista. É Deus conosco. Ele está conosco, Ele está com a comunidade, Ele está com o seu povo. E essa ideia perpassa todo o livro de Mateus. Sabe por quê? Sabe qual é o primeiro livro do Novo Testamento que fala da igreja? Você sabe qual é o evangelho que fala da igreja? A palavra eclesia no grego é Mateus. Mateus 2 vezes ele vai usar a palavra eclesia. E ele está nos dando uma dica aqui. Como que Deus é conosco? Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 18:17. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Deus conosco. Irmãos, Mateus, portanto, não nos apresenta como opção uma fé individualista e egoísta, uma fé centrada em nós mesmos. Um Deus que me dá a vitória. Tipo assim, eu entro aqui e falo assim, eu vim buscar a minha vitória, que é o que o triunfalismo tem pregado por aí afora. Quem aqui veio buscar a sua vitória, a sua bênção? Irmãos, Jesus veio para um povo. Jesus não é meramente Deus comigo e para mim mesmo. Ele não é alguém que veio para fazer os meus gostos e fazer a minha vida acontecer da forma que eu quero. Ele é aquele que veio estabelecer o seu reino, comprar a sua igreja com seu sangue. Jesus veio para nos aperfeiçoar, para nos salvar e concluir esse processo através do Espírito na consumação final. Se você ainda não faz parte desse povo, eu convido você a se arrepender dos seus pecados e a crer e confiar em Jesus Cristo para a salvação. E a isso seguirá, não uma vida individualista, mas uma vida inteira de comunhão com a igreja de Deus. Tem movimentos hoje que nós conhecemos como movimentos de desigrejados. Pessoas que falam assim, eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. Você consegue construir um edifício com um tijolo só?
Um tijolo só é Deus comigo. E isso não é a proposta do Evangelho. Um edifício é Deus conosco. É o povo de Deus e Deus no meio do seu povo. É por isso que nós precisamos amar a igreja de Deus. Porque o Senhor está com ela. Porque o Senhor está no meio dela. Porque o Senhor comprou a igreja. Uma fé à parte da igreja. Uma fé que diz Pai meu e não Pai nosso. Uma fé que diz pão meu e não pão nosso. Uma fé que não compartilha. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo diz: o Pai nosso, o pão nosso, as nossas tentações. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Ele em primeiro lugar e sobre nós, de joelhos diante dEle, juntos, compartilhando uma vida em comunidade. Esse é o significado da palavra koinonia no grego. Ter algo em comum, koinos, comum, significa nós não vivermos mais as nossas vidas para nós mesmos, mas para o Senhor e pelo cuidado de uns para com os outros. Mateus está começando a expor diante de nós um esboço do que vem na revelação progressiva, naquela que se torna cada vez mais clara a respeito do que significa igreja. Para saber mais, continue na semana que vem, continuaremos, se o Senhor nos permitir. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa pregação. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para lembrar que o Senhor é com o seu povo.